Olá, galerinha, tudo bem? Bom, aqui é a professora Mônica falando com vocês novamente. Hoje, na nossa aula gravada, nós vamos relembrar alguns conteúdos, certo? Esses conteúdos a gente já viu já faz algum tempinho, então eu preciso que vocês retomem comigo, tá? São os tipos de sujeito, simples, composto e desinicial. Então, bora lá. São conteúdos que a gente estudou, vocês estudaram no 7º ano e a gente revisou esse ano já no iniciozinho do ano. Então vamos lá. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, certo? Por exemplo, Calvin pediu 8 biscoitos para a viagem. Está lá o núcleo Calvin, apenas um, por isso sujeito simples. Já o sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos. Então a gente vai identificar aqui, por exemplo, em Calvin e a mãe conversavam na cozinha, 2 núcleos, Calvin e mãe. Já em sujeito desinicial, a gente tem ali um tipo de sujeito que não está expresso na oração, mas é possível identificá-lo assim pela desinência do verbo. Então, o finalzinho do verbo vai apontar para a gente qual é o sujeito dessa oração. Então, por exemplo, encontrei Calvin na cozinha. O finalzinho do verbo ali que está em azul, encontrei, indica para a gente que o sujeito somente pode ser a pessoa do discurso eu, porque não, outra pessoa não conjugaria esse verbo. Ele não está expresso na oração, mas é facilmente possível de identificá-lo a partir dessa desinência, certo? Bom, relembrados aí esses 3 conteúdos, vamos adiante, tá? Veja só. Na sequência, a gente trabalhou sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, portanto, esse vídeo, essa aula gravada, é mais uma revisão para você que, porventura, tem alguma dúvida nesses conteúdos e a gente vai retomar agora, tá? Vamos lá. Seguinte, a gente tem a tirinha assim, oh não, fui assaltado, levaram tudo, os móveis, o som, que placa é essa aí? Eu me mudei daqui ontem. Então, veja só, imagine a seguinte fala aí do rapaz. Assaltaram o dono daquela casa. A forma verbal assaltaram, ela está em qual pessoa gramatical? Na terceira pessoa do plural. Mas isso quer dizer que mais de uma pessoa realizou a ação de assaltar. Será que não poderia ser apenas uma pessoa? Então vejam que a gente fica na dúvida. Não dá para saber de fato quem praticou essa ação. E aí a gente tem que refletir. Quando queremos apresentar uma situação em que não sabemos quem exatamente realizou essa ação, usamos o verbo no singular ou no plural? Então a gente coloca ali. Pegaram o material que tinha aqui pegou o material que deixei aqui. Reflita, qual que a gente usaria aí? Bom, a resposta é fácil. A gente usaria a terceira pessoa do plural. Por exemplo, pegaram o material que deixei aqui, levaram tudo, falaram de você na reunião, roubaram os livros dele. A gente usa essa terceira pessoa justamente para não identificar facilmente quem realizou essa ação, podendo ser uma pessoa ou mais de uma. Então, a gente coloca dessa forma, torna o sujeito da oração um sujeito indeterminado. Então, concluindo, nesses casos não é possível determinar quem é um sujeito. Então, a gente tem um sujeito indeterminado, beleza? Bom, quando ocorre sujeito indeterminado? Tem 2 possibilidades. Ou quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem que haja nenhum sujeito referente ali dentro do contexto, que foi o caso desses exemplos que eu acabei de dar para vocês. Ou tem outra possibilidade, quando o verbo está no singular, terceira pessoa do singular, e aí ele tem 3 classificações possíveis. Ou ele é um verbo de ligação, ou ele é um verbo intransitivo, ou ele é um verbo transitivo indireto. Detalhe, pessoal, ele vai estar acompanhado de uma partícula se, que a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Vocês devem lembrar de quando eu falei sobre isso na aula, né? Então tem essa possibilidade aí desse verbo. Ó. Por exemplo, era-se feliz naquela casa, vivia-se feliz naquela casa. Então a gente tem aí 2 exemplos em que os verbos estão no singular, na terceira pessoa do singular. Em uma das classificações ele é um verbo de ligação, era-se, e na outra ele é um verbo intransitivo, vivia-se. Todos os 2 estão seguidos da partícula se. Essa partícula se indica para a gente que o sujeito é indeterminado. Portanto, índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Se ficou com dúvida, dá uma pausa, volta um pouquinho, retoma, que a gente vai adiante aqui, tá? Então vamos lá, tem outro caso ali, ó. Precisava-se de mais alegria naquela casa. Veja também que a gente tem um verbo ali e esse verbo é classificado como transitivo indireto. Então são os 3 verbos possíveis
de estarem recebendo essa partícula si e, junto dela, também uma indicação de que o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Então vamos lá, galera, continuando. Bom, lembrando que isso aqui a gente já viu em sala, a gente está só retomando, tá? Estamos só retomando. Então vamos ver aqui um outro tipo de sujeito. Olha só, hoje não preciso regar minha florzinha. Agora vamos imaginar a seguinte fala: hoje choveu muito. Bom, apesar da tirinha ali, dessa imagem que tem na tirinha, de fato, seria possível da gente realizar, de alguém realizar a ação de chover? Dá para alguém praticar essa ação? Gente, infelizmente não. Então a gente tem aqui uma nova classificação do sujeito, que é o sujeito inexistente. Veja só, não é possível, não há como alguém realizar a ação desse sujeito, porque a gente tem verbos aqui que são chamados de impessoais. Eles não têm quem pratique a ação do verbal. Então a gente classifica aqui essa oração como não tendo sujeito, ou comumente chamamos de sujeito inexistente. Tá aí o exemplo de novo, hoje choveu muito. Beleza? Bom, vamos lá. Quando é que ocorre essa oração sem sujeito? Temos algumas possibilidades. Dentre elas, todas ocorrem quando temos a existência ali na oração, a existência de verbos impessoais, ou seja, aqueles que não podem ter um ser realizando a ação, eles não podem ser conjugados. Então vamos ver quais são eles, certo? Bora lá. Primeira possibilidade, são verbos que indicam fenômenos da natureza, tá bom? Então vejam só. Eles são empregados com sentido próprio, né? Veja, choveu em Brasília semana passada. Durante a noite ventou demais. Nunca chove no Nordeste. Então, são verbos que indicam esses fenômenos, tá bom? Então, tenham um cuidado aí de observar se realmente eles estão nesse sentido, tá? Vamos lá. Outra possibilidade são os verbos fazer e estar. Quando expressam fenômeno climático, expressam clima, né? Ou tá indicando tempo. Nós vamos chegar lá. Faz frio em Curitiba. Tá vendo o verbo fazer? Não está no sentido de estar realizando uma ação, está no sentido de indicar o clima daquela cidade. No Rio fez 40 graus no último verão. Mesma coisa. A previsão é que ainda fará muito calor. Novamente. Bom, vamos lá. Verbo haver. Vejam o verbo haver aqui, pessoal. Quando o verbo haver tiver o sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele também classifica ali um sujeito como inexistente, tá? Então vejam os exemplos. Não sabemos se há discos voadores. Não sabemos se existem discos voadores. Então, se dá para fazer essa substituição, significa que o verbo haver, então, está apresentando um sujeito inexistente. Ano passado, houve várias reuniões da turma. Ocorreram, né? Há várias reclamações do produto. Existem várias reclamações, aconteceram, ocorreram. Então, tem que observar o significado do verbo haver para a gente chegar nessa classificação de sujeito inexistente. Bom, verbos haver e fazer também, quando indicam tempo decorrido, tempo transcorrido, eles também indicam que o sujeito é inexistente. Por exemplo, a aula terminou há 10 minutos. Faz 10 minutos, né? A questão do tempo. Então, também tem essa indicação. Aí, o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Há meses que ele não aparece. Mesma coisa. Verbo haver com sentido de tempo, tá? Faz meses que ele não aparece. Mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Verbo ser. Vejam só o verbo ser. Atenção, quando ele é empregado para enunciar datas, épocas históricas, estações, meses do ano, distância ou horas, ele é impessoal, mas tanto pode permanecer no plural quanto no singular. É o único de impessoalidade com verbo no plural. Todos os outros, eles só vão poder se apresentar no singular. O verbo ser é o único que tem essa possibilidade. Então, ó, foi no tempo das cavalarias, é Natal, hoje é 20 de maio, ou hoje são 20 de maio. Tá vendo como ele pode alterar? Ele é o único que tem essa possibilidade. Quando cheguei, eram 11 horas.
Daqui até a padaria são 2 quarteirões. Então, vejam, por mais que ele esteja no plural, ele indica ainda assim uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente, tá bom? Bom, por hoje é só, gente. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem tranquilos que ele vai acontecer em breve, tá bom? Um beijo grande e estendido para sua gratidão.